Olá, querido. Graça e paz. Mais um dia de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Eu queria estar te convidando a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim, olha: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido enquanto foi ouvido quanto ao que o temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Essa passagem aqui está falando de Jesus, Cristo. Aleluia! Então ele está falando aqui, olha, que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, existem dois ciclos. Amém? Dois ciclos. Mas nós precisamos entender que do sofrimento, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos. Então, do sofrimento resulta o quê? O aperfeiçoamento. Por que eu estou falando isso? Porque se o próprio Cristo, o próprio Jesus, né, tá dizendo que o texto, olha, aprendeu a obediência por aquilo que aprendeu, por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Por que com nós seríamos diferente? Amém? Por que eu estou falando isso? Nós temos hoje que entender que na vida existem dois ciclos. Existe o ciclo da abundância e existe o ciclo da escassez. Marcos, mas como assim? Assim, olha, o aperfeiçoamento, presta atenção, o aperfeiçoamento dos santos não é diferente do aperfeiçoamento que Cristo teve. Amém? Então, a nossa vontade, amém, não é uma condição. A minha vontade, a minha obediência não é uma condição. A minha obediência é o quanto eu já fui transformado pelo amor de Deus. O quanto a minha obediência é o quanto eu já fui transformado. Amém? Então é um entendimento, é um transformar da nossa mente, da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Aqui no texto está falando, olha, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O nosso sofrimento, ele resulta no aperfeiçoamento, no amadurecimento. Por que eu te falo isso? A vida, ela tem dois momentos, querido. Momentos de abundância e momentos de escassez. Deus nos prova na abundância. Amém? Deus, ele nos dá a liberdade. Deus, ele nos dá o livre arbítrio de nós fazermos o que nós queremos com a liberdade. Na época da abundância, nós temos essa condição. E Deus, ele nos forja na escassez. Amém? Deus, ele nos prepara, nos modula para a escassez. Porque deixa eu te falar uma coisa, a escassez, ela vai vir para todos. Quer você ser crente, quer você não ser crente, a escassez, ela vem para todos. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que estar preparados. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. E todo momento que você vive na sua escassez, muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou num deserto, eu estou isso, eu estou aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, no deserto, quando você está na escassez, você está aprendendo algo que você não aprendeu na época da abundância. Quando Deus te deu total liberdade, quando você tinha a escolha de fazer o que você queria fazer. E quando muda esse ciclo, quando vem o período da escassez, é algo que você não aprendeu quando você estava na época da abundância. Não é porque Deus está te castigando, Deus está te maltratando, não é isso. Amém? Você consegue entender isso? Não é isso.
Amém? Que está acontecendo. Nós temos que estar preparados para vivermos dias de abundância e dias de escassez. Não é que nós estamos sendo penalizados. Amém, querido? Deus, ele é Pai, ele nos ama, Ele nos disciplina. Nós temos que entender isso. Nós somos filhos. Amém? Então, abre lá em Salmo 90, verso 12. Diz assim, olha uma oração reveladora que Moisés tem e que a gente tem que entender isso. Olha, Salmo 90, verso 12, diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não, de outra maneira, ensina-nos a ser provado na abundância, para que eu seja bem-aventurado na escassez, para que eu tenha um coração sábio na escassez. Amém? É isso que o texto traz, para que nós venhamos a entender, para que na abundância sejamos aprovados, amém? Para que na abundância nós sejamos aprovados, para quando chegar a escassez, nós sejamos bem-aventurados, nós sejamos felizes. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa, a escassez, ela vai vir para todos, querido. A escassez, ela vem para todos. Filhos e crentes, não crentes, a escassez ela vem. Mas se você tiver o entendimento, se você aprender que na época da abundância, você alcançar esse nível de entendimento, quando virar esse momento do ciclo, quando chegar na época da escassez, você não vai ficar sofrendo. Você não vai ficar padecendo, você não vai ficar murmurando, você não vai ficar dizendo, eu estou assim, eu estou assado. Não, querido. Amém? Você consegue entender isso? Abre lá em Filipenses, olha o que Paulo fala, olha o que Paulo nos ensina. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 12, olha isso. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amém? Olha aqui, em todas as coisas estou instruído, estou preparado, aprendi. Amém? Eu estou instruído, eu aprendi, eu alcancei um nível de entendimento, de conhecimento, e isso, tanto na fartura quanto na escassez, nada vai me abalar, nada vai me desestimular, nada vai me desanimar, amém? Porque eu sei quem governa a minha vida, eu sei quem é o meu Senhor, e Paulo está falando, olha, eu estou instruído, tanto na fartura quanto na escassez, quanto na fome, quanto na abundância. Eu sei quem é o meu Senhor. Querido, isso é tremendo. Isso é tremendo. Quando você tem esse entendimento, amém? Você começa a entender aonde você está inserido no reino de Deus. Aonde você está inserido no governo de Deus. Porque, deixa eu te falar, esses momentos de abundância e de escassez, isso sempre aconteceu na nossa vida. Tem épocas em que a gente fala assim, foi uma época boa, uma época em que eu ganhei dinheiro, uma época que eu tive isso, uma época que eu comprei carro, mas também acontece coisas, vem situações, chegam épocas em que fala assim, poxa, tá ruim, não estou conseguindo trabalho, vou ter que vender o carro, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas, querido, o importante é você estar instruído, é você ser bem-aventurado. Amém? Porque quando veio a época da abundância, você aprendeu, você entendeu. Porque quando quando chega o momento da escassez, você não vai murmurar, você não vai
falar besteira, você não vai ficar falando, coitado de mim. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando nós estamos na escassez, Deus ele está nos forjando de algo que nós não aprendemos quando nós estávamos na época da abundância. Porque a época da abundância, a época em que Deus te dá a liberdade e que libera, e você faz o que você quer, também é perigoso. Amém? Porque se nós formos lá no Velho Testamento, quando Moisés, eles começam a trazer as joias, né? Quando eles começam a trazer as ofertas para o tabernáculo, tem um momento em que Moisés fala assim, olha, chega, não precisa mais trazer. Época de abundância, de fartura, quando eles saíram do Egito, que eles levaram o ouro do Egito, amém? E Moisés fala assim, olha, não precisa mais trazer. O que é que vem a seguir depois? Eles pegam e começam a construir o bezerro de ouro. Ou seja, não souberam agir quando estavam fartos, quando estavam com o celeiro cheio, quando tinham fartura de ouro e de prata. Fizeram o quê? Fizeram mau uso daquilo que Deus, na abundância, liberou para eles. Então, resumindo, são 2 ciclos na vida, querido. Época de abundância e época de escassez. Para todos. Esse é o ciclo da vida. Entenda isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que quando chegar a época da escassez, você seja bem-aventurado. Porque você atingiu um nível de amadurecimento, um nível de crescimento, um nível de entendimento, para que na época da escassez você possa ser bem-aventurado. Assim como Paulo, eu sou instruído, eu sou preparado, nada vai me desanimar. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo que eu trago para você, toda palavra que eu libero sobre a tua vida, querido, é fundamentado pela palavra de Deus. Eu não sou coach, eu não estou aqui para te dar palavra de autoajuda, não. É a palavra de Deus, é o que eu creio, é a palavra de Deus, ela é a palavra que salva, que cura, que restaura, que liberta, que transforma. Amém? Então, eu quero trazer um entendimento para que você tenha na sua vida, na sua mente, tá? Que você possa estar o quê? Fundamentado no governo e no reino de Deus para a sua vida. Para que você não fique desanimado, para que você não fique desamparado. Querido, nós somos filhos, nós somos herdeiros do reino e da glória de Deus. Entenda isso. E para que você entenda isso, você tem que estar alinhado com a Escritura, você tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? A fome, ela sempre existiu sobre a terra. Sempre veio épocas de fome, épocas de crise, como também sempre veio épocas de abundância. Amém? Quando José governou o Egito era farto e o resto das nações tinha fome. Mas Deus coloca um homem para governar e todas as nações se achegavam a José. Todas as nações se chegavam ao Egito. Amém? E depois teve a época de escassez. Mas José, ele entendeu. E na época da escassez, José era governador. Era o segundo homem mais importante de uma nação que abasteceu o resto da terra, o resto dos continentes. Então, para você aprender abundância e escassez, isso vai acontecer sempre nas nossas vidas. Que nós venhamos a aprender algo na abundância, né? Que nós venhamos a crescer, a ter o amadurecimento necessário para que quando chegar a época da escassez, nós possamos estar o quê? Fundamentados no reino e no governo de Deus, que possamos saber aonde que nós estamos inseridos nesse reino. Amém? Assim como Paulo, olha, eu estou instruído, eu aprendi, eu fui aprovado. Assim como Paulo,
eu quero profetizar sobre a tua vida, que toda luta que você está vivendo, toda escassez que você está tendo nesse momento, toda luta, toda adversidade, querido, que você tenha sabedoria, entendimento, conhecimento, que você possa estar fundamentado no governo de Deus na tua vida. Eu libero essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida, que também possa estar, ó Deus, liberando sobre a minha vida, querido. Amém? Em nome de Jesus, pega essa palavra, isso é uma chave bíblica. Anota as passagens. Olha, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7, 8 e 9, que de todo sofrimento deriva o aperfeiçoamento. Foi com Cristo e também é conosco. Por que seria diferente conosco? Não! Nós, os santos, também temos que aprender que do sofrimento deriva-se o aperfeiçoamento. E como Moisés fez a oração, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Traduzindo, ensina-nos a ter um coração sábio, para que eu venha aprender na época da abundância, para que na época da escassez eu seja bem-aventurado, eu seja feliz. Amém? E Filipenses 4, verso 12. Salmo 90, verso 12. Hebreus 5, 7, 8 e 9. E Filipenses capítulo 4, verso 12. Essas passagens, elas estão ligadas, para que você venha a ler, a entender e compreender. E depois disso, querido, nós temos que avançar pelo reino de Deus. Não dá mais para ficar parado, não dá mais para ficar reclamando, não dá mais para ficar no raso. Não é mais tempo disso, sabe? Não é mais tempo disso. Não é mais tempo disso. Temos que crescer, elevarmos o nosso nível de amadurecimento, elevarmos o nosso nível de filho, elevarmos o nosso nível de proclamadores do reino de Deus. Eu falo uma coisa para você, é chegado o reino de Deus, querido. É chegado o reino de Deus. Tenha esse entendimento, seja fundamentado, possamos estar fundamentados no governo e no reino de Deus, querido. Amém? Tempos bons e tempos maus, possamos saber aonde nós estamos fundamentados, em Cristo, Senhor da glória, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero profetizar uma semana de bênçãos sobre a tua vida, uma semana em que você possa experimentar o novo de Deus sobre a tua vida. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.